Esse é o Marketing Caos, mais uma semana, estou aqui novamente. E você reparou que dessa vez eu não estou de amarelo? Se eu não estou de amarelo é porque é um programa especial. Esse é o programa sobre designer. Vamos falar aqui sobre a jornada no design e liderança criativa. Trouxe 2 especialistas em criação e design aqui para a gente falar sobre esse tema. Quem? Juliano Paz. Juliano tá sempre aqui e ele voltou. Até assustei, porque especialista, o cara encheu minha bola aqui. Você agora. viu, né? Rapaz, sem pressão. toda sem semana pressão. me bombardeando aqui. Muito prazer, tamo aí. Vamos aí falar sobre isso. Juliano é formado em administração de empresas desde 2016 e ele desenvolve projetos para a agência Nômades, faz desde identidade visual, redes sociais, sites, né? Como que é a sua jornada lá na Nômades, Juliano? É o famoso bombril, né? Faz tudo, né? A gente iniciou ali a jornada sem saber, como ele disse, formado em administração, não tinha o conhecimento aí. Fomos aprendendo, fui aprendendo ao longo dos anos aí, dentro da agência Nômades, testando, aplicando e aprendendo. E lá a gente desenvolve desde da parte de criação de marca, identidade visual como um todo. Hoje a gente aprendeu mais sobre isso, viu, Danilo, né? E aí a gente faz também a criação para redes sociais e desenvolvimento de site também. A gente acaba fazendo de tudo um pouco lá. Legal. Nosso segundo convidado, Danilo Mazaia. Danilo, ele é formado em... Não, ele não é formado em administração, ele é designer lá na agência Chairo. Desde 2010 ele coordena a equipe criativa, traduz as necessidades dos departamentos, a parte de criação que é uma parte essencial de uma agência, né? Como que é a sua atuação lá, Danilo? A minha atuação é apagar os incêndios, tô brincando. A minha atuação realmente é traduzir as necessidades entre os departamentos, departamento de marketing, departamento de social media, e há também a necessidade do cliente para o pessoal criativo, né? Para o pessoal de design, para que eles consigam ter a melhor execução. Então, é praticamente isso. Legal. É transformar em visual, transformar em direções aquilo que ainda está meio abstrato. E você também é premiado pelo prêmio da ABC. Como que foi essa premiação? Do que é? Eu fui premiado, tive a sorte de ser premiado 2 vezes. A primeira foi como design Sorte gráfico. não, competência. Pô. Tive o prazer de ser premiado 2 vezes. A primeira vez foi como melhor design gráfico e a segunda vez agora foi no ano passado como melhor profissional de criação. Legal. Que foi a primeira categoria que eu concorri junto com uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Thiago Totti, há um tempão atrás. Então, essa vida da comunidade, de ter ganhado e tudo mais, me trouxe de estar perto de pessoas que eu admiro na própria região. A gente passei a olhar para aqui para dentro. Aí, falando sobre isso, eu tô perto de uma pessoa que eu admiro aqui, hein? Exatamente. Mano, a gente acompanha vocês há muito tempo, né? Gente. A gente entrou na comunidade recentemente e a gente sempre acompanhou, Chairo, o pessoal da Incandescente, né? V-Control, enfim, várias outras agências. O Júnior da Moon, não sei se você conhece. Conheço. Poxa, gente boa demais. Cara, de verdade, a gente admira bastante vocês. Mano, isso, obrigado. Fiquei até sem graça. Eu queria começar falando de vocês, a gente vai falar um pouco sobre jornada de design, pensando num designer que está iniciando, e aí pegando na jornada de vocês, né? Como que foi essa construção. E eu queria começar desde o começo. Começar desde o começo. Vocês já se imaginavam ser designers quando vocês estavam ali, criancinha, né? Eu quero ser designer. Como que era? O que vocês se imaginavam? Sonho de criança. Como que foi para virar designer? Cara, não. Na verdade, quando era mais novo e tudo mais, faz bastante tempo, hein? Foi ontem. Eu gostava muito de desenhar, então isso era uma coisa que... Não que eu fazia os desenhos do zero, eu gostava de copiar os desenhos, né? De rabiscar e tudo mais, pintar, essas coisas e tudo mais. Aí eu não sei se entra dentro desse conceito da parte artística, eu comecei a tocar violão, e isso também traz pra gente esse lado artístico, digamos assim. Uhum. E foi uma vertente também que me trouxe mais criatividade para as coisas. Eu tinha muito esse viés, digamos assim, mas não que eu falei, poxa, eu futuramente vou ser um designer, vou trabalhar com isso, ou vou ser um desenvolvedor de site, né? Nunca pensei isso profissionalmente, e sim como um hobby mesmo. Então, eu me lembro dessa parte, dessa fase. E você, Daniel? Eu sou uma criança de 1990, então eu nem sabia que existia designer, né? Tinha o designer de interiores, que era o termo mais conhecido. Agora, designer mesmo, gráfico, não sabia. Foi na 3ª série, uma professora, eu tinha mania de desenhar, a parte de música também, na minha família, algo bem evidente, na música. E tinha a questão do desenho e massinha. Eu brincava de massinha, o tempo todo brincando de massinha. E uma professora chegou e falou, um dia, quando você crescer, artista plástico.
foca nisso, você leva jeito. Olha só. Aí eu, artista plástico, ela é o pintor. Eu, tá bom. Melhor artista plástico, né? E aí eu fiquei com isso guardado ali na caixinha ali do coração ali. E aí foi passando o tempo, aí na época de Orkut e tudo mais, eu comecei a dar uma olhada, tipo, minhas primas faziam algumas coisas nas fotos delas, né, pra poder ficar, né, legal ali no Orkut. Aquelas edições. E eu perguntei, onde vocês estão vendo isso daqui? Ah, a gente aprendeu aqui. Aí eu comecei a ver o conceito por trás daquilo, instalei ali meu primeiro Photoshop por caminhos diferentes, né? O trial, com certeza. Alternativo. E aí comecei a estudar o Photoshop, e aí na época não tinha YouTube, mas tinha blogs de design, tinha o design.blog.br do Canha, que era a minha fonte de informações da época. E aí eu lia, replicava, fazia, e desenhando eu copiava muita coisa. Então, tipo, tinha capa de CD, que eu sou apaixonado por encarte de CD. Eu comprava os CDs originais só pra ter o livretinho, ver como diagramaram, a fonte que usou e tentar Era bem descobrir. legal aquilo, né, cara? Mano, era muito bom, não? Você nem lembra disso aí, né? Não é do meu tempo. Tô quase perguntando quantos anos você tem, mano. Aí eu pegava, por exemplo, as capas que eram fotografias e refazia elas no caderno mesmo, com o lápis ali, o HB ali e tal. E foi isso. E aí depois de um tempo eu comecei a ter meus primeiros clientes ali na época do Orkut mesmo. Eu participava de concursos online, fazia as capas ali, perdia nos concursos online, mas postava no Orkut. Sem saber, eu estava montando um portfólio e consegui meus 2 primeiros clientes e desde então não parei mais. Aí foi, então, ali do Orkut que você começou a enxergar o designer como uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Foi. Até então, eu tinha uma agência, que eu nem sabia o que era o termo agência também, que eram 2 profissionais que faziam essas capas de CD. Sim. Eu aprendi a ler ficha técnica nessa época para achar quem tinha feito. Entendi, e ver se eu achava alguma coisa na internet deles. E meu sonho era ir trabalhar com eles. Não, vou largar tudo e vou embora para BH para poder trabalhar com eles. Achando que só tinha lá, né? E aí veio meus primeiros clientes, atendi, comecei a ver, cobrei valores que hoje dariam risada, mas foi tudo início, né, do trabalho, projetos complexos, tipo, para mandar para gráfica, para rodar, tipo, 2.000 CDs, encarte, caixinha. Olha e, a responsa, né? A cor, né? Passei mal, cara, eu passei mal, mas enfim, aí a história segue. Impressos e eu tenho uma história delicada. É uma área complicada, isso aí, nossa senhora. E você, Juliano, como que foi essa jornada para você virar designer, né, para se encontrar nesse mundo? Até junta com a jornada da Nomads, né? A gente iniciou ali em 2017, né? E a gente se formou em administração, ficamos desempregados, para resumir, né? E aí falou, poxa, o que a gente vai fazer? E nós decidimos montar o negócio juntos, só que não sabíamos nem o que ia fazer. A princípio ia ser uma consultoria administrativa e por fim a gente falou, poxa, a gente foi conduzindo ali para o marketing digital que estava em ascensão, assim, já existia, né? Mas o Jefferson foi procurar saber um pouco mais do Google, como funcionava o Google Ads. E eu, na faculdade, fui fazendo alguns projetos, inclusive alguns projetos de empreendedorismo. E nesses projetos eu criei o logotipo de um food truck, depois criei um logotipo, isso tudo no Paint, alguma coisa desse tipo, assim, sabe? Aquele softwarezinho bem bacana. E aí, poxa, eu percebi que tinha uma certa, né, facilidade, mas gostava de fazer até, então isso que é importante. Aí o Jefferson, ele que me deu o toque, pô, faz um curso do software, acho que era o CorelDRAW na época. Sim. E eu falei, não sei e tal, não sei o que, fiz o curso de Corel. E depois descobri que o Corel não era tão legal assim, aí fui migrando pro Illustrator da Adobe. Que bom. Fui convertido. E, cara, e aí comecei a criar algumas coisas. Até no início a gente fez alguns projetos e foram projetos sem ganhar nada, né? Foi um projeto de indicação mesmo de alguns parceiros. Falou, poxa, você quer fazer e tal? E a gente não tinha nada a perder, né? Então, mas para ganhar experiência, de criar uma marca, criar ali um post para rede social e fui fazendo. Aí depois fui aprendendo um pouquinho do Photoshop, que é bem... não é muito diferente, mas tem ali suas peculiaridades. Exatamente. Fui entendendo como funcionava e nesse meio tempo também fui aprender como desenvolver site em WordPress. Né? Então eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo para a gente construir o negócio, né? E foi tudo pensando em construir o negócio e meio que foi evoluindo nesse sentido. Eu não digo que eu sou um designer esplêndido, digamos assim, mas eu procuro sempre evoluir. Isso é uma premissa minha, assim, até da Nomads também, desse inconformismo de tentar melhorar e tudo mais. Mas esse foi o início da parte profissional da coisa, digamos assim. Tem um negócio legal de vocês dois,
que é a questão dos dois não terem formação em design, né? Não ter essa formação ali na faculdade de criação. Vocês acham que isso faz diferença para um designer realmente ele ter essa formação? Vocês acham que isso impactou em alguma forma vocês? Cara, Complexo, hein? talvez a formação, porque tem formação em designer gráfico, né? Talvez ele te ensine ali os macetes que você vai ter que aprender no dia a dia, né? Uhum. Então, por exemplo, até o Danilão falou sobre essa parte dos impressos. Poxa, eu não sabia que tinha diferença de cor pra caramba, né? De algo que você vê na tela para algo que é impresso. Então, talvez o curso ele te traga esse Visão conhecimento, técnica, né? essa visão mais técnica, né? Não sei. Sim, tem a questão da história da arte, tem a questão, tipo, Isso, todo o conteúdo conceito, teórico ali também que é passado. Hoje em dia está um pouco mais atualizado, porque o pessoal dá uma noção técnica, mas lá atrás, antigamente, eu conheci muitas pessoas que não sabiam, por exemplo, como trabalhar dentro de uma agência. Então, não sabiam, por exemplo, como iniciar o programa, como fazer as questões. O design não é o programa, mas você trabalha com aquele programa. Ele sabia, digamos que o conceito, mas ele não sabia como executar. Exato, ele não sabia como executar. Hoje, eu falo para os meninos estudarem os aplicativos, fazerem sempre ali um curso, estar olhando tipo, um jeito de otimizar, porque o design, ele às vezes é uma coisa rápida. O executar ele, sem você ter o conhecimento da ferramenta que você vai executar, é que dificulta tudo. Então, tipo, é um post, você faz o post em quanto tempo? Em X, porque a ideia já está na minha cabeça e eu sou rápido para poder passar. Agora, se eu não souber passar para aquela ferramenta, eu vou ficar penando. Como é que eu boto um texto? Como é que eu mudo a cor disso? Então... Exato. E aí uma pergunta, né? Até nisso que o Danilo falou, como que vocês lidam com essa necessidade de atualização? Eu sei que vocês citaram, vocês utilizam o Photoshop, o Illustrator, mas é claro que a própria ferramenta vai mudando, vai se adequando. A gente tem hoje muitas ferramentas novas no próprio Photoshop, então ele tem trazido algumas mudanças. Como que vocês lidam com essas alterações nas plataformas? Cara, é uma coisa que vem evoluindo muito rápido. Sim. Né? Então, às vezes, de uma semana para outra tem uma atualização lá no Photoshop. E, cara, eu de primeiro momento eu só atualizo e nem vejo o que é. E depois eu vou procurar saber o que foi que mudou e tudo mais. E eu tenho tentado aprender outras ferramentas. Né? Até tinha um certo preconceito, eu não sei se vocês têm alguma coisa desse tipo, com o Canva, né? Não, E, que cara, isso? e é uma ferramenta... Tô brincando. E aí, cara, eu fui... Porque, assim, em alguns momentos o Canva salva pra mim, né? Eu tô dizendo por mim, né? Um recorte, ou até mesmo... Até pra criar mesmo um post ou um encarte, qualquer coisa do tipo. E aí eu procuro sempre me antenar nisso. O Figma, o Adobe XD, que são ferramentas de prototipagem ali e tudo mais. E eu procuro... Eu vejo que atualizou e eu procuro sempre buscar o que foi que mudou e tentar, se for relevante, porque na maioria dos casos é bem relevante para otimizar o nosso trabalho, eu procuro entender um pouco mais ali sobre o que aconteceu, né? Sobre essa atualização. A gente está numa época bem legal agora, porque o software não é mais por compra, né? Ele é por assinatura. Assinatura. Antigamente você tinha que esperar sair a versão para ter acesso ali à caixinha com CD, para você poder instalar tudo, comprar licença, atualizar, enfim. Agora você está pagando uma mensalidade e quando sai uma atualização vem na hora para você. Na hora, cara. Então a curva de aprendizado é muito rápida. Então a gente aprende, a gente tipo, não precisa parar o carro para poder aprender. A gente vai com ele em movimento mesmo e vai embora. Então, na parte de programas, acho que se eu fosse falar hoje o que eu acabo gastando mais tempo ali de atualizar é de ver ferramentas novas, como por exemplo o Canva. Eu realmente não tenho nada contra o Canva. Não. Na questão do seguinte, ele vai me ajudar a ter o resultado que eu quero? Show de bola, eu vou nele. Agora eu vou aprender a usar ele. Preciso fazer um material que eu faço no Photoshop, eu faço em 2 horas, mas o cliente ele precisa ter um controle sobre aquele material. Eu vou ter que aprender a fazer ele no Canva para dar ele editado para o cliente, bonitinho, vai demorar mais tempo, ok, mas... É isso que eu tenho utilizado bastante. Para o cliente ter autonomia de alterar, por exemplo, sabe? Às vezes o cliente... uma apresentação, sabe? Coisa assim, né? E aí, às vezes eu faço até algumas edições do Photoshop, levo para o Canva, mas tento editar. Fui aprender um pouco que é diferente, né? Como a gente disse, o Corel é diferente do Illustrator, que é diferente do Photoshop. Então é sempre importante, acho que, se atualizar. É uma coisa que me incomoda muito, para às vezes profissionais jovens que eu vejo,
que eles parece que não querem se atualizar. Então, é que não sei se acontece isso muito no segmento de vocês, mas eu vou falar do que eu vejo ali da minha visão administrativa, que é com quem eu tenho mais contato. A pessoa ela precisa saber fazer uma planilha, precisa aprender, e todo o conhecimento que você precisa para desenvolver ali um PROC-V. É só eu ir no YouTube, eu consigo pesquisar e eu consigo aprender. Mas me incomoda que parece que as pessoas elas esperam que você vá lá, explique para elas como que elas fazem, porque não tem aquela proatividade de ir lá e aprender, né? Eu não sei se vocês veem muito isso, como que vocês enxergam isso para um designer? Isso é ruim pro designer, né, cara? Porque hoje em dia, na nossa época, a gente começou ali... Quer dizer, eu comecei em 2017, já tinha bastante coisa. Assim, 2017 tinha. né? Mas eu digo, eu não sei quando você começou mesmo na parte profissional ali. Foi para não entregar a idade. Antes de 2010 antes, ali, 2000. Foi um pouquinho antes. Era bem mais difícil essa questão de ter tutorial, né? Eu lembro quando eu comecei, já tinha alguns tutoriais no YouTube mesmo, e eu fui por ali mesmo, né? Mas essa questão de você não querer se aperfeiçoar, se atualizar, é um problema, né? Eu acho que hoje em dia está muito mais fácil o acesso a essa informação, a essas atualizações, né? Às vezes, eu falo até, por exemplo, na parte de desenvolvimento, eu não sei se você mexe lá diretamente com desenvolvimento WordPress, cara, é outra área que muda muito, atualiza toda hora e muda a forma de desenvolver. E se você não pesquisar e não tentar se atualizar, poxa, você fica para trás e perde, vai perdendo ali o espaço mesmo, não tem jeito. Mano, acho que uma coisa que é inerente da classe do designer vai viver estudando, vai viver se atualizando, não tem para onde correr, ainda mais no mundo que a gente está, a gente teve lá a South by Southwest, a Amy Webb falou que as atualizações de inteligência artificial vão ser para os próximos 18 meses. Antigamente se falava em anos, são os próximos 10 anos. Não, a gente está falando de uma frequência de atualização agora mensal. Então, tudo está atualizando muito rápido, sempre tem alguma coisa muito melhor, mais rápido para você poder fazer aquilo. Na minha época, eu tenho um recurso que eu uso que muita gente ainda não sabe utilizar hoje, que é o objeto inteligente do Photoshop. Isso facilita a vida demais, mas é absurda a quantidade de pessoas que não sabem ainda o que é isso. O que é. E falando até de tutoriais, quando eu comecei não tinha conteúdo em português. Tudo em inglês. Então era eu, o Google Tradutor e o conteúdo. E o Google, que muita gente também hoje às vezes não sabe usar. Que nem você falou, espera vir te ensinar. Eu não fico... Eu dedico uma parte da minha verba anual para poder atualizar meus conhecimentos. Então pego um curso bem específico ou compro um monte de livro, alguma coisa. Mas... se eu preciso de um conteúdo, de um conhecimento para aquele serviço que eu estou executando, eu não tenho tempo de ir numa escola, aprender e voltar. Eu preciso daquele recurso só ali. Então, vou lá, pesquiso, faço, pronto, acabou. Está feito aqui o recurso, já fiz a atualização que eu precisava, o trabalho está entregue, fechou e está guardado na minha caixinha lá. Uma hora eu organizo isso. Mas a gente tem tudo na mão. Desde antes da minha época já tinha o Google na mão, só que, de novo, ainda tem gente hoje que não consegue ainda... Meu amigo designer, você vai precisar estudar a vida inteira, tá bom? Eu falava que não queria ser médico porque ia ter que estudar o tempo todo. Aí, ó. Se lascou. Mas tá virando uma tendência, acho que para todas as profissões hoje. Não adianta. Todas não vão ter... Quem vai ficar acomodado vai se lascar. E essas pessoas que param no tempo e se acomodam, elas não evoluem do jeito nenhum. Não evoluem. E aí a tendência é perder até o cargo, né? Porque as coisas estão mudando tão rápido, cara, que... Sim, acho que... E até o que diferencia, às vezes, os profissionais não é só a função primária que ele tem. Que nem tu tem administração na tua caixa de ferramenta. Exato. Administração e design. Tipo, tem muita gente que só tem o design e não sabe, por exemplo, como gerir o próprio estúdio. Sim. Porque só focou naquela ferramenta ali. Exato. Esse é o ponto, cara. Um ponto... Até que a gente... Desculpa até te cortar, tranquilo. Né? A gente tava... Até pouco tempo atrás debatia o que a gente tem de diferencial, né? E aí... foi por meio de outro profissional, falou, vocês são administradores, né? E essa visão administrativa que vocês têm, muitas agências não têm, e aí vão embolando tudo. Tipo, às vezes tem uma entrega muito legal, mas não conseguem evoluir o negócio pelo fato de não ter essa visão, né? Mais estratégica, mais administrativa da coisa. Trouxe um conceito interessante que associa até com o que eu ia perguntar, pensando nessa, nem tanto administrativa, mas de organização. Porque eu reparo que muito designer que tem essa vertente criativa tem dificuldade em se organizar.
Como que vocês acham que um designer e como que vocês fazem para lidar com processos, para lidar com prazos, entrega, até considerando que a gente está falando de uma função que exige criatividade, mas que ao mesmo tempo também exige processo, exige uma entrega dentro do prazo, né? Como que você lida com isso? Como que vocês lidam lá na agência? A gente tem todos os processos desenhados, mas não travados. Uhum. Então a gente está sempre analisando e vendo se ele está funcionando ainda e tenta manter todo mundo dentro ali do ciclo dele rodando. Prazo, tudo isso a gente trabalha com o pessoal, com um comprometimento deles. Quando a gente vende um projeto, por exemplo, a gente tem ali 20 dias úteis para poder entregar, então a gente viabiliza tudo para que o criativo tenha, antes dos 20 dias úteis, ali para poder executar. E o controle de dados. Você estava falando de planilha. Na hora que você usou o termo, eu falei, tá, beleza, eu gosto de planilha, mas parece que nem tanto. Porque eu amo planilha, de verdade. Uhum. Eu gosto, tipo, de montar, tá aqui, que nem às vezes o Rodolfo, ele chega e me pergunta, o Rodolfo, o dono da Shairo, meu sócio, ele fala, Danilo, eu quero saber quanto tempo para fazer tal coisa. Eu tenho essa informação. Então, tipo, para fazer uma identidade visual, a gente leva em média X tempo. Uhum. Então, a gente já sabe quanto isso dá em dias úteis e tal. A gente só conversa com o criativo. Você vai ter tanto tempo para poder executar. Esse prazo para você tá ok? Não tá? Se ele falar às vezes que não tá, porque não precisa de um pouco mais de tempo, pode ser que não seja para ele. Mas colocar às vezes na dele e dar aquela pressionada, você acaba às vezes até estragando o cara. Tipo, ele vai espanar. Agora, não, você aceita, vamos dar uma apertada, que eu sei que você consegue fazer em menos, eu tô aqui, te ajudo, enfim. Até parte do meu papel, tá lá, tipo, para poder facilitar toda essa execução do pessoal. Mas comprometer ele com a entrega. Uhum. A gente precisa do comprometimento dele, senão... E você lá, como você no nosso gerencia? caso é até um pouco mais simplificado. Hoje a gente tem um designer que atua junto com a gente. Então, até estou aprendendo, né, como gerir tudo isso. Para mim é uma dificuldade porque, essa questão de prazo. Às vezes eu estou tentando entender quanto tempo ele leva para executar cada tipo de tarefa, né? Como a gente tem uma equipe enxuta, teoricamente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, às vezes está criando um layout de site e ao mesmo tempo está criando uma arte de rede social. A gente não tem muito isso tão dividido, digamos assim. Só para fazer site. Eu não sei se lá vocês têm assim, essa divisão, digamos assim, por função, né? Por tipo de entrega, né? E isso acho que de alguma forma facilita. Então, assim, é um processo ainda que eu estou tentando entender como organizar da melhor forma. Mas a vantagem é que quem está com a gente, que é o Gabriel, mandar um abraço aqui para ele, ele é uma pessoa muito dedicada, então isso facilita bastante. Então não entra dentro desse ponto que a gente mencionou anteriormente, que é das pessoas ficarem mais acomodadas e tudo mais. Então isso é positivo. Então assim, eu tento na medida do possível controlar, mas é o que o Danilo falou também, mas também não pressionar muito a ponto de, poxa, estou sobrecarregado, não consigo, vou entregar de qualquer jeito, né? Acho que o termo não é o controlar, é o gerir. Você precisa gerir o projeto. Isso, porque o controlar, você vai ficar, o que você está fazendo agora? O que você está... E, cara, a pessoa nem cria, nem consegue criar ali. Eu gosto de separar a questão de design e arte, porque às vezes a pessoa que tem esse perfil de não conseguir cumprir um prazo, de ficar se enrolando toda, ela tem um perfil mais artista do que designer. Uhum. Porque a parte de design, pra gente, é uma questão técnica. Se a gente tem a skill de arte na nossa ferramenta, na nossa caixa de ferramenta, isso daí favorece bastante, porque o nosso design vai transbordar isso. Só que aí tem gente que é o artista, ele quer expressar todos os seus sentimentos, mas o design é contratado. O projeto ele é contratado para expressar outro sentimento. Ele tem que expressar o sentimento do cliente. Do cliente, e não o próprio sentimento. Então, é complicado. É complicado de gerir, porém, entender essa pessoa, se ela está se identificando como um designer ou se ela quer ser uma pessoa, um artista. Uhum. E aí é onde acaba também separando o pessoal que vai trabalhar em agência e o pessoal que vai trabalhar em estúdio. Porque no estúdio você tem, acho que, uma intervenção criativa muito mais alta. A sua identidade no projeto do cliente ela também é muito mais alta. O prazo que você tem para desenvolver num estúdio é muito diferente do prazo de uma agência. Então, não é regra, mas o contato que eu tive com os estúdios são estúdios de artistas, designers artistas, mas não de designers, sabe, de marketing mesmo, comerciais, mais que nem técnico, de agência, técnico. Esse conceito que você trouxe, eu acho muito interessante da gente abordar para falar sobre a diferença, né? O que é se designer é arte ou não, né? Acho que você já deixou claro que não, né? Então, como que a gente lida
pensando ali, se você vai, até na hora da contratação, né? Como que você identifica isso num profissional? E até mesmo se eu tenho o meu lado mais artístico, como que eu vou desenvolver o meu lado mais designer profissional ali, se eu tenho que me encaixar numa agência, né? Como que vocês fazem isso? Cara, é complicado. Você tem uma formulazinha aí? Eu acho que o que diferencia é a técnica mesmo, eu acho que de interpretação mesmo, né? Eu acho que essa questão que você abordou aí da dificuldade de você transitar de uma parte para outra é justamente essa parte de interpretar o que o cliente precisa e trazer isso para o projeto, mas como que eu posso dizer? De forma estratégica, entendeu? Então, por exemplo, quando você vai criar uma marca, eu não posso falar assim, às vezes o cliente vem, poxa, eu queria criar uma marca aqui de colchão, por exemplo, né? Com a cor pink, né? E aí você, de forma técnica, falou, poxa, analisando todo o cenário, eu estou trazendo aqui que o pink não vai ficar legal. Né? Então, às vezes o cara vem com essa visão e aí o artista fala, poxa, o pink vai ficar show de bola, porque já vem na mente dele toda aquela, né, atmosfera. Conceito. Só que aí, se você for mais técnico, você trazer essa abordagem e explicar para o cliente o porquê, aí é onde está a diferença, né? De você trazer uma abordagem mais técnica e diferenciar um pouco desse lado artístico. Sim. Né? Na parte da arte, é aquilo, a arte ela é subjetiva. Então, isso. A arte é subjetiva. Você vai olhar para ela e você vai ter sentimentos. Você não aprova uma arte. São termos errados, que eu considero errados da nossa área. Aprovação de arte. Não, você não aprova uma arte, você aprova um design, você aprova um conceito. A arte tem os adeptos da arte e tem os que não são adeptos da arte, porque a arte ela está muito associada com a alma do artista. Então foi um termo que eu comecei a usar, comecei a ressignificar na terapia, porque quando eu tinha um design meu reprovado, é como se estivessem me reprovando. Exato. Então, imagina, já são 15 anos trabalhando com design publicitário, e você tem uma peça que acontece, uma peça que simplesmente não foi aprovada e você carregar aquilo pro coração e você fica poxa, eu sou ruim, cara, eu sou mal. Né? Vem 10 aprovações de primeira, mas você se prende naquela reprovação que às vezes vem com feedback bom. Não, cara, eu só não gostei ainda disso daqui. Só faltou aquele tchan. Mas a gente aquele tchan, bota Carla Pérez lá. Mas às vezes também a gente se depara com aquele feedback também que ajuda a te detonar. Sim. Então... E às vezes se você pega um dia que você já não tá muito bem, se você pega um projeto que às vezes você teve aquele bloqueio criativo que você demorou para criar e aí você já não tá tão feliz com aquilo e aí já vem às vezes um feedback negativo, como que vocês lidam com isso e até como que vocês pensam em outras coisas, né? Porque criação, querendo, mesmo que tenha a técnica ali, né? Ela envolve você tem, às vezes, um bloqueio criativo para fazer qualquer coisa. Como que vocês lidam com isso? Como que um designer pode lidar com esses bloqueios? Tem uma ferramentinha também? Aí eu tenho uma aqui. Eu tenho trabalhado bastante a questão de repertório. De você isso sempre... É sensacional. Né? De você sempre pesquisar e buscar ali, porque o bloqueio criativo... Ele se dá por dois fatores. Uma é você não entender, de fato, o que você precisa fazer. E outra de você não ter esse repertório, né? Porque às vezes você sabe o que tem que fazer, só que você não tem esse repertório visual. Você, poxa, eu sei, mas você não consegue tangibilizar aquilo pro projeto, né? Mas enfim, acontece. O bloqueio acontece, não tem jeito, né? Não tem. Que a gente está falando, a gente não tem ali a formação, né, acadêmica, mas não quer dizer que a gente não estuda. A gente estuda bastante. Principalmente cursos livres e tudo mais. No curso de direção de arte que eu fiz com o Rômulo Megda, ele fala que se você está com um bloqueio criativo, você tem que levantar da sua cadeira, pegar um pedaço de pau e ir na rua atrás da criatividade, porque o prazo é para ontem. Então você não tem muito para onde correr. Eu fiquei legal, quer dizer que eu tenho que dar um jeito. Mas esse dar um jeito, não vou dar um jeito ali na hora, eu vou dar um jeito no meu... Porque a gente precisa viver criativo. A gente precisa viver num estado criativo. Com as referências, com como você consome. Esses dias eu tava cogitando cancelar o YouTube Premium só pra eu voltar a ver anúncio. Porque eu falei, mano, eu tô sem ver anúncio, eu não assisto TV. Então, acho que quase ninguém mais hoje assiste TV, mas, cara, eu não tô vendo anúncio né? O que estão fazendo criativo? Não tem mais aquela referência, o que estão fazendo? Olha só que sacada legal, olha que legal isso daqui. Então, hoje em dia, quando eu paro tô em algum canal e aparece algum anúncio, eu paro pra poder ver ele. A programação em si, às vezes não, mas o anúncio, caraca, que anúncio legal isso aqui. Deixa eu anotar isso aqui. Então a gente aprende a coletar e não só ter as referências, mas aprender a tratar elas. Sim. Aprender a separar, na pastinha que tem que separar, não pegar qualquer coisa, porque vem até aquilo, por mais que seja criativo, seja o design, não é arte, mas é criativo, você tem
o que tira do subjetivo, que é o crivo ali, é o seu padrão. Hoje, por exemplo, na Chairo, a gente é muito exigente, assim, ao ponto de que às vezes a gente perde o timing de algumas coisas até a gente chegar no resultado que a gente quer. Se não vai chegar nesse resultado, a gente prefere não fazer. Mas com o projeto do cliente, a gente tem padrões que a gente olha e fala, não, quando eu comparo isso com isso daqui, tá, a qualidade tá ok, tá aceitável. É como a gente avalia, por exemplo, de um designer júnior para um designer sênior. É o jeito como ele finaliza a arte, o alinhamento dele, como ele fez... Esse fala muito disso. Mano, é como ele fez o degradê. Esse degradê, ó, ele não pensou nesse degradê. É engraçado que, assim, às vezes, muito do que você falou do olhar técnico. Pra mim, aquele negócio tá daorinha, tá muito bom. Aí ele chega e fala, você não tá vendo aqui, ó? Isso aqui não tá alinhado, não tá reto. É por causa das nossas referências. Você começa a ser mais crítico, né? É isso o ponto. E a gente começa a ser, tipo, por exemplo, com tudo. Com o programa que a gente assiste, com a vinheta do canal que a gente vê, a gente fala, essa vinheta tá legal. Aí vai fazer um vídeo nosso, a gente fica... Isso impede muito, porque às vezes você fica com esse olhar técnico e isso às vezes... eu tenho que fazer a vinheta ali para alguma coisa sua que você quer fazer logo para entregar. Você acha que isso às vezes não dificulta também em não entregar? Porque não tô falando alguma coisa de um cliente, assim, sim. Mas alguma coisa sua mesmo. Que às vezes, eu não vou postar isso daqui porque não tá o perfeito, né? Olha, para mim trava. E falando de cliente também, eu converso com eles antes de fazer o projeto. Eu falo, a previsão da data de apresentação do projeto é dia tal. Mas, se eu chegar perto da data, eu ver que o resultado que eu tô chegando ainda não tá bom, eu vou te acionar pra gente estender esse prazo, tudo bem? Porque, de verdade, eu não vou cumprir o prazo pra te entregar qualquer coisa. Eu vou te entregar um projeto completo, beleza? Então, até aí eu consegui também dar uma conversada pra poder chegar em paz no resultado. Isso é legal porque o combinado não sai caro, né? O cliente já tá ciente, pode ser que estenda um pouco, mas visando o melhor. Né? Isso E o criativo não sabe fazer isso direito. Sim. O profissional criativo é que lá na Chairo a gente não tem os profissionais de atendimento. Então, os líderes de cada setor tratam direto com o cliente. Isso reduz ruído, reduz vários problemas que a gente poderia ter. Então, os designers, mesmo na comunicação interna, eles não são antecipados, eles são reativos. Por padrão. Acho que é padrão de criativo. Então, como é que tá o prazo de tal coisa? É a gente que pergunta, eles não falam, vou atrasar. Entendi. Não, eles atrasam, e aí a gente, Então, a gente já sabendo como que funciona, porque é o perfil do profissional mesmo, a gente vai atrás, cria ferramentas para isso. Tipo, agora é hora de vocês darem um feedback, como é que tá as coisas? Aí o pessoal dá o feedback. Tem que ficar ali em cima, de um jeito leve também, mas para ajudar naquilo que é uma característica do cara, né? Sim, sim. E aí, até um ponto, como que, pensando nessa característica, como que você lida com profissionais diferentes? Porque eu imagino o seguinte, mesmo que existe um conceito, mas se você entrega o mesmo briefing para você, o mesmo briefing para o Juliano, vocês vão me entregar uma identidade visual diferente, né? Como que vocês avaliam o resultado desse designer, né? Como que vocês avaliam o resultado mesmo? Você até citou, né? O quanto que ele entrega, do alinhamento e tudo mais, mas tem algum jeito de se avaliar isso de forma não subjetiva? Tô só trazendo pergunta difícil. Você foi capcioso. Nossa, tá querendo colocar a gente na fogueira aqui. Eu acho. Cara, traduzir o que precisava ser traduzido é o principal, né? Então, o briefing acho que é fundamental, né? A forma com que ele é feito, a forma com que ele porque assim, eu não sei como que é feito lá, mas a gente tenta traduzir esse briefing inicial ali, que são informações diversas que o cliente traz pra gente. A gente tenta fazer um mapeamento daquilo de forma mais visual, porque é onde o designer consegue identificar melhor ali. E depois disso a gente fala, poxa, a gente precisa, por exemplo, uma marca moderna, uma marca que, sei lá, vamos pegar mais traços minimalistas, vamos tentar uma tipografia, né, sei lá, mais sem serifa, né, que é no nosso termos técnico lá, tá, não sei o quê, para poder... E aí o resultado disso, ele vai ser avaliado com base nesse briefing, né, com base naquilo que você passou. Mas assim, essa questão aí, por exemplo, o designer fechou o projeto, me apresentou.
A gente falou aqui anteriormente até dos mockups que são utilizados, que os mockups, para quem não sabe, são aquelas aplicações que a gente faz da marca, né? Se o cara utilizou um mockup bacana, né? Se tem qualidade, se ele realmente conseguiu editar aquilo de uma forma legal e que apresentou, de fato, o projeto de uma forma muito bacana também nesse sentido. Então, assim, é uma série de fatores que a gente procura avaliar, né, não, Danilo? Porque como que ele traduziu aquele brief e como que ele, de fato, apresentou o projeto, né? Então... Quando vem o briefing, ele abre a margem para criatividade. Uhum. Então ele prepara ali praticamente a estrada que a gente tem que seguir. Se você vai seguir em zigue-zague, se você vai seguir dando pirueta... Mas ele chegou no objetivo, né? Mas ele tem duas margens ali que às vezes você não pode passar. Uhum. Que é onde acho que acaba rolando uma reprovação por briefing. É quando você vê que ele feriu, por exemplo, o cliente falou que queria marrom e você usou azul. Uhum. Quando o cliente falou que não queria, por exemplo, uma fonte com serifa e você usou uma com serifa. Enfim, algumas coisas ali. Ou ele fala, meu público-alvo é mulher e na peça ela está extremamente masculina. Uhum. Então, tipo, o briefing ele deixa você brincar dentro do quadradinho dele ali. Acho que é isso, é o que torna menos subjetivo. Agora, a parte criativa é como você... Briefing é um problema. Sim. Como você vai resolver esse problema? Eu acho que é isso que a gente bate o olho e fala, não, essa é a solução. E ainda mais quando é outra pessoa que faz, a gente bate o olho assim, vou conseguir entregar isso daqui para o cliente, eu consigo defender. Se nem você consegue defender aquilo que o teu designer entregou, é sinal de que realmente o projeto está precisando dar uma reavaliada. Senhores, estamos chegando aí nos finalmente, você viu? Passa muito rápido, né? Vai ter parte 2. Parte 2. Se precisa, tem muito assunto que a gente pode imergir. E para concluir, eu queria pedir para vocês uma dica, né? Uma dica para um designer que está iniciando. Comece, né? Qual que é a dica que você daria? Comece ou não comece? Não, a gente tava brincando, corra para as colinas! Cara, a gente falou em vários momentos aqui sobre a questão de estudar, né? Eu acho que para quem quer entrar para essa área e achar que vai ser, eu vou entrar, vou aprender ali o software e já era, esquece, é muito difícil. Se você quiser, de fato, ter um destaque, né? Porque existem muitos profissionais de design aí, a gente sabe, e não só na área de design, a gente sabe que isso é geral, né? Mas a dica principal seria estudar, procurar boas referências, né? Porque tem de tudo também, né? Então, assim, a principal dica que eu dou seria essa, né? A minha dica seria tomar cuidado para você não ficar alienado só numa coisa. Por quê? Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo tipo de designer e para pessoas que são somente designers. Só que as vagas para somente design são muito mais concorridas. E às vezes tem um mercado um pouco abaixo que são para pessoas multitarefas ou que tem outras skills também na caixa. Então, hoje muito se fala nas bolhas, tipo, agora tem que ser designer e editor de vídeo e tem que... Então, acaba sendo a demanda do meio. Então, dá uma refletida se não vale a pena aprender alguma questão de motion, dá vida para o seu designer, para o seu design, né? Aprende alguma questão de edição de vídeo, aprende alguma questão de sobre interpretação de dados, skills que vão fazer a diferença na tua caixa, porque fica mais fácil tanto para você, se você quiser começar uma questão sozinho, para você conseguir atender os clientes, né? Imagina, bate um freela na tua porta e você fala, eu não faço vídeo. Acontece, é totalmente ok, passa para uma pessoa que faça vídeo. Quem vai pegar pode ser um designer que faça o vídeo e o design junto. Então, acho que dá uma incrementada na própria caixa de ferramenta. Sobre o design não pode parar, é isso. Se você entrar no design pensando que, tipo, ganhei a vida, como às vezes o pessoal vendendo curso e tudo mais ali, acontece, mas é mais difícil. Então... Evolua. E a minha dica é sigam o Juliano e sigam o Danilo lá nas redes sociais. Tá aparecendo aí o link deles, né, durante todo o programa. Eu queria deixar aqui meu agradecimento especial para vocês dois. Cara, foi um programa, assim, muito bacana, bom. Papo, hein, qualquer designer aí que esteja começando, tenho certeza que ele vai ter muita informação aqui a partir desse programa. Então, muito obrigado, de verdade. Valeu. Espero que façamos mais vezes, mais rodadas sobre designer, porque tem muito assunto e tem muito tema pra gente falar aqui nesse programa. É isso, então nos despedimos aqui. Em breve teremos mais marketing calls especiais também por aí. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, tem lá a nossa página no Instagram, Marketing Calls. E nos vemos semana que vem. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. É nóis. É nóis.